para as pessoas entrar. Aleluias. Bem-vinda, Pati. Ei, amor, boa noite. Ei, Aline. Ei, Ana, paz e graça. Ei, Cabrini. Gente, como é bom toda segunda-feira ver vocês. Como é bom estar aqui. E hoje nós vamos ter uma live diferente, né, Grazi? Sim, a paz. Bem-vindos todos. Ei, Carlos, ei, Lu. Paz e graça, Márcia. Boa noite. Cíntia. Ei, Cíntia, Zelina. Gente, hoje o Gu tá fazendo um curso, né, lá em Patinho, então não pôde vir hoje. E ele faz muita falta no nosso meio, né? Não somos levitas? Não. Se a gente for cantar aqui, não vai dar em nada. Aí, até o João, quanta honra, João! Oxe, seu filho, olha. Oh, amore. Ai, gente, boa noite. Fique à vontade no nosso meio. Vamos aguardar. Ei, Gui. Eita, que essa live hoje promete, tá? Sou eu, Irene. Ei, Irene! Ai. Aleluia, vamos adorar o Senhor enquanto todo mundo entra. Separa um cantinho na sua casa, no seu quarto. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado. Senhor, manifesta a tua glória nessa noite, através das nossas vidas. Famílias restauradas, Senhor. Senhor, que o Senhor venha nos tirar o medo. Que no lugar da voz do medo, Senhor, que nós possamos trocar pela voz da fé. Aleluia. Nós profetizamos, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Novo tempo, Deus. Ei, mãe. Novo tempo, Deus. Não há espaço para mais nada. Hoje é sua morada. Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, gente. Fique à vontade. Já, daqui uns dias nós vamos contar umas novidades para vocês, mas agora a gente não pode, Deus não permitiu, mas cria expectativa no coração de vocês, mulheres de Teoflotone, que Deus está fazendo. Ei, Renata! Ei, Paola! Gente, tanta gente que a gente... Tem umas que a gente conhece, tem umas que a gente fala o nome e a gente não conhece, mas fique à vontade no nosso meio. Ei, Marimar! Marimar, você tá fazendo uma falta. Mas fique à vontade. Abra o seu coração nessa noite para que o Senhor possa falar com você. Uns aviãozinhos. E possa falar com você. Possa, de alguma forma, trazer uma transformação no seu coração, possa mudar a sua mente e que através dessa palavra você venha se posicionar de fato com aquilo que Deus te chamou para fazer. Isso. Te chamou para fazer nesse tempo, porque a palavra do Senhor, ela faz isso, ela nos transforma, ela cura o nosso coração, cura a nossa alma, cura as nossas feridas e transforma a nossa mente. E a partir daí, nós nos posicionamos diante daquilo que o Senhor vai fazer através das nossas vidas. Amém? Ei, Jaque, seja muito bem-vinda. Tassi, gente, tanta gente, muito obrigada.
Muito obrigada por estar aqui conosco todas as segundas-feiras, ouvindo uma palavra poderosa do Senhor para as nossas vidas. Ei, Ju, pastora Ju está aqui conosco. Seja bem-vinda. Fique à vontade. Grazi, como nós não temos louvor hoje, vou deixar você à vontade, tá? Tá bom, Fique amém. à vontade, transmita tudo aquilo que o Senhor encheu o seu coração nesse dia. Amém. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Graziele. Gente, é um prazer imenso estar aqui nessa live. Eu não sei se vocês lembram, mas eu sou uma daquelas que ficava aqui atrás da gravação, só intercedendo por esses momentos. E é um grande privilégio falar daquilo que mudou minha vida, que trouxe cura, que trouxe restauração. Mas o que foi isso? Foi a palavra de Deus, foi a presença do Senhor que fez tudo isso na minha vida e na minha família e na minha casa. E hoje nós estamos muito felizes por estar aqui hoje. E eu quero falar para vocês também uma palavra poderosa que o Senhor trouxe ao meu coração, que é o chamado para um novo tempo. Existe um chamado para a sua vida. Existe um novo tempo acontecendo e Deus está chamando você para esse novo tempo. Assim como o Senhor fez comigo, o Senhor me chamou para viver algo novo. E nós estamos aqui também para glorificar o nome do Senhor através da vida da Carol, através do projeto da live. A gente encontra pessoas e pessoas contam os seus testemunhos, falando assim, nossa, que palavra poderosa é aquela que me trouxe esperança. Que essa palavra de hoje, do chamado para um novo tempo, também venha marcar a sua vida. Amém? E esse chamado... Só tirar aqui porque você está balançando a câmera. Tá. E esse chamado para esse novo tempo também aconteceu na vida de um homem. E esse homem era paralítico. E o que eu posso falar para você que aconteceu na vida deste homem? Jesus passou sobre aquele lugar. Jesus passou por ali e a vida dele foi transformada e mudada. Através de uma palavra do Senhor para a vida dele, mudou o estado, tanto físico, emocional e espiritual. E a cura desse paralítico vai nos trazer muitas revelações. Assim como trouxe para a minha vida também, eu acredito que para a sua. Jesus ele passava por Jerusalém e existia ali junto ao portão das ovelhas. Quando eu fui pesquisar esse portão das ovelhas, era um portão onde as ovelhas passavam para ser sacrificadas no templo. Olha que interessante. De um lado tinha o portão das ovelhas e do outro lado o tanque. Esse tanque era um reservatório de água. E em volta deles tinha 5 colunas. Colunas como aquelas dos tabernáculos. E olha que interessante, gente. De um lado, o portão das ovelhas, que significa sacrifício. Do outro lado, a casa da misericórdia, que era o tanque de Betesda. E eu achei essa palavra incrível. A palavra do Senhor, ela traz muitas revelações aos nossos corações. Eu não sei qual é o ambiente que você está. Se você está num ambiente de sacrifício ou você está ainda num ambiente que você precisa de misericórdia. E esse paralítico estava nesse lugar, na casa da misericórdia, onde várias pessoas elas esperavam por um milagre. Eu passei por isso. Eu também estive nesse lugar de misericórdia. Eu esperava um resgate do Senhor na minha vida. E esse dia chegou. E no versículo 5, dá sequência assim: estava ali um homem enfermo havia 38 anos.
Jesus, vendo-o deitado e sabendo do que se passava, assim havia muito tempo, perguntou para ele: você quer ser curado? Em outras versões, fala assim: o que queres que eu te faça? E o enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando eu tento entrar, outro enfermo chega em meu lugar. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente, esse homem se posicionou. Imediatamente. Olha o significado dessa palavra. No mesmo instante, o homem se viu curado. Pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Queridos, olha, não foi somente um milagre físico que aconteceu na vida deste homem, mas para um posicionamento. Hoje eu quero falar para vocês de um chamado para um novo tempo. Esse homem entendeu o seu chamado, esse homem entendeu o que Jesus queria para a vida dele e ele se posicionou, imediatamente se posicionou. Quantos de nós ainda estamos enfermos, paralisados aí na nossa casa, paralisados, com uma paralisia emocional, com uma paralisia física, com uma paralisia espiritual, e não entendemos e não discernimos esse chamado e ficamos assim, parados, sem posicionamento. Mas esse homem, ele entendeu o que Jesus quis dizer. E imediatamente ele ouviu a voz. Gente, e a voz de Jesus é essa voz que manifesta poder. Essa voz que não tem nem morto. Ele volta à vida. O doente é curado. O enfermo é sarado. Então é essa voz que manifesta poder. E eu quero te falar, existe um Deus que está te perguntando nessa noite: o que queres que eu te faça? Aleluia. E esse Deus está falando assim: eu estou aqui. E tem algo profundo que eu quero falar para vocês. Ontem nós tivemos uma ministração de uma palavra poderosa. E durante a ministração o Senhor falou muito ao meu coração: filha, a palavra era sobre mesa e sobre Zaqueu. Zaqueu, ele subiu numa árvore porque havia uma multidão seguindo Jesus. Pensa, uma multidão seguindo Jesus. Jesus estava ali diante de muitas pessoas e muitos corações. E é esse Deus que nós queremos falar para você. Esse Deus que examina o seu coração. E Ele sabe a intenção do seu coração. E aquele homem chamou a atenção de Jesus. Jesus olhou a intenção do seu coração. E durante a administração dessa palavra, o Senhor falou comigo assim: filha, olha a diferença de uma intenção para a ação. Eu quero que você pense nessa noite. Será que aconteceu também com esse paralítico da mesma forma? Jesus passou para aquele lugar, para Jerusalém, passou do lado dessa porta do sacrifício, chegou nessa casa de misericórdia. Havia muitos doentes naquele lugar, mas existia um, qual a intenção do seu coração chamou a atenção de Jesus. E o Senhor continuou falando comigo assim: a intenção, ela é maior do que a ação. Vou te provar por quê. Existem muitas pessoas hoje que estão em igrejas, estão em púlpitos pregando, estão em lugares falando da palavra do Senhor, mas a intenção do seu coração estão em pessoas. A intenção do coração deles estão em lugares, pessoas ou em coisas.
E isso é muito sério. Estão cheias de ação, cheios de barulho, cheios de ações, mas e a intenção do seu coração? Muitas vezes nós ficamos parados, quietos, não temos famas. Eu nem tenho muitos seguidores no Instagram. Eu somente sou aquela que gosta de abençoar a vida de pessoas. Com uma palavra que salva, com uma palavra que corta o coração do outro, com as verdades. É sobre isso. Pensa bem, será que ações são melhores que intenções? Talvez você se faça essa pergunta: Senhor, para que eu estou nesse tempo? Para que eu estou seguindo ao Senhor nesse tempo? Existe um chamado para o Senhor para esse tempo, é para essa geração. Olha, Jesus passava por Jerusalém. O Deus do sobrenatural passava sobre aquele lugar. E hoje eu profetizo que o Deus do sobrenatural vai estar passando sobre a sua casa. Na sua casa, e vai trazer algo novo para a sua vida. Olha que coisa linda, quando Jesus entra no lugar, um milagre acontece. Gente, olha só, muitas pessoas elas estão vivendo numa fé estagnada, num ciclo indeterminado de espera. Eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa paralisada há muitos anos, com uma fé estagnada, sabe? Sem entender o meu chamado, sem entender para que o Senhor queria com a minha vida. E eu vivia assim, paralisada nas minhas emoções, paralisada na minha dor, paralisada no meu sofrimento, esperando o milagre. E eu sempre esperava que o milagre chegava e vai chegar na minha casa. Esse milagre um dia vai chegar na minha casa. Só que eu preciso falar com você uma coisa. Às vezes, nós precisamos sair desse estado, desse ciclo que não termina, para viver um novo de Deus. Aleluia. Muitas vezes nós nos colocamos nessa marca de dependência do outro, sabe? E eu até levantava altares, eu até adorava pessoas, eu achava que a presença do outro ia me satisfazer por uma vida inteira. Nossa, a minha fé estava muito pouca, firmado em nada. E isso tudo um dia se perdeu diante dos meus olhos. E nós nos colocamos nessa maca doente, né? Colocamos as nossas expectativas em pessoas, em lugares. Quantas vezes nós ouvimos pessoas falar assim: se eu tivesse mudado de teoflotone, se eu tivesse em tal lugar, a minha vida teria sido diferente. Aquela oportunidade que eu tive certa vez, por que eu não agarrei aquela oportunidade? Os nossos corações, ele precisa estar no lugar certo. Sabe por quê, gente? Se a gente não viver intensamente para o Senhor, não serve. Eu vou te dar um exemplo sobre esse amor intenso. A entrega de Jesus na cruz foi tão intensa que ele deu a sua própria vida por você. Por você que está aí me ouvindo essa palavra, foi por você. E todo encontro com Jesus, ele também nos pergunta: filho, o que queres que eu te faça? Quer ser curado? Sabe o que muitas vezes nós fazemos? Enquanto isso, nós vamos em busca de tanques. Nós vamos em busca de outros tanques, em busca de outros lugares. E sabe, em igrejas, nós vamos atrás de igreja, nós vamos atrás de revelações, nós vamos atrás de profetas,
de profecias, de superstições. Nos agarramos a essas coisas superficiais. Enquanto Jesus está passando aí, Ele é o Deus do milagre. A voz dele é que manifesta poder sobre a nossa vida. E falando de vida, falando de milagre, falando de paralisia, e não tem como a gente lembrar que muitas vezes nós nos fazemos de vítima. E aqui mesmo esse homem, né, que foi curado, ele falou assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me carregue. Eu não tenho ninguém que me coloque lá no tanque quando a água é agitada. Quando eu chego lá, outro entrou no meu lugar. Desculpas em cima de desculpas. Quantas desculpas nós damos dia a dia? Porque não tem ninguém que ora por mim. Não tem ninguém que paga um preço em oração por mim. Ah, ninguém sabe da minha dor. Ninguém sabe o que eu passei. Vitimizamos a nossa história. Agora o seguinte. Você não tem culpa. Presta atenção. Você não tem culpa do que fizeram com você. De você ter sido uma vítima. Você não tem culpa das suas dores, das traições, dos abusos, dos abandonos, da rejeição. Você não tem culpa de ser vítima disso tudo. Só que você tem culpa se você permanecer como vítima. A responsabilidade é toda sua se você continuar nessa posição de vítima. Você precisa dar o primeiro passo. Sabe de que forma, meu querido? Minha querida? O primeiro passo é quando o Senhor fala assim conosco: olha, filha, levante, pega as suas dores, pega o seu leito, pega a sua cruz e venha, me segue. Aleluia. Ande. Saia dessa margem do passado. Ficar na margem do tanque não vai te trazer cura. Você vai continuar ali há 38 anos. Eu fiquei há 25 anos. Eu fiquei na margem do meu passado, esperando uma cura, esperando algo, esperando a água mover. Isso foi 25 anos. Eu quero falar para você, eu não sei quanto tempo você está na margem do seu passado. Eu não sei quanto tempo você está vivendo essa paralisia emocional. Essa paralisia espiritual. Você precisa dar o primeiro passo. Aleluia. Quer viver o novo? Todos nós queremos viver o novo. Mas ainda existe pessoas que estão aprisionadas nas coisas antigas. Paralítico. Tornando a sua alma paralisada. E volto a dizer novamente, eu não sei o que tem gerado no seu coração. Quais foram as dores, o sofrimento, as marcas do seu passado. Eu não sei o que tem gerado, mas eu sei que Jesus está olhando por você. Aleluia. Eu sei que Jesus está passando aí, está olhando a sua necessidade. Ele está olhando para a sua paralisia e falando assim: ô filho, é só você me perguntar o que queres que eu te faça e eu vou fazer por você. Aleluia. Coloca o teu coração no lugar certo e receba o poder do Senhor na sua vida através de uma cura, de uma libertação. Em meio às crises, olha, gente, as crises não chegam. Os dias maus chegam na casa da gente, a doença chega, as necessidades chegam.
a falta, o financeiro chega. A perseguição. A perseguição chega na nossa casa. Mas o que diferencia disso tudo é que nós cremos num Deus do sobrenatural. Aleluia. Nós cremos num Deus que ainda te pergunta: filha, o que queres que eu te faça? Deus, mas tá doendo demais as traições, o abandono, tá doendo demais. E ele só tá assim: o que queres que eu te faça? É só você largar isso tudo. Vai ficar do passado e o Senhor não se lembrará mais dele. Aleluia. Mas se posicione. Esse homem paralítico, ele se posicionou e a palavra diz bem clara: imediatamente o homem se tornou curado. Eu fico imaginando as pernas dele se movimentando. Ele se colocou de pé. Mas você precisa dar um salto aí na sua vida. Dê um salto naquilo que está te prendendo, sabe? Naquilo que está te paralisando, e se posicione. Mas existe algo aqui na palavra incrível que me chamou a atenção. É quando Jesus diz para ele: levante-se, pega o teu leito e anda. Vai exigir desse homem 3 posicionamentos. Meu Deus. Primeiro, levante-se. Gente, para esse homem se levantar, vai exigir dele uma mudança de mente. Você não está entendendo? Há 38 anos ele não andava. Será que ele se lembrava como era ficar de pé? E o Espírito Santo está falando hoje aqui que existe pessoas com uma paralisia aí na casa delas. E elas não estão entendendo a voz do Senhor que está dizendo: filha, é hora de se levantar dessa cama. É hora de levantar dessa posição que você se colocou. Eu sou o Deus da cura. E eu estou te falando, eu estou falando com você. Ele precisou, gente, romper a mentalidade dele de paralítico e entender que ele estava curado, e ele se levantou. Outro posicionamento dele: toma o teu leito. Tomar o leito não é fácil. Sabe por quê? Que era uma cama que aprisionou ele por muitos anos. Era a cama da vergonha dele. Ele necessitava daquela maca, daquele leito para as pessoas terem a misericórdia de locomover ele para o tanque, de volta para a beira do tanque. Era a marca da sua vergonha. Era a marca da sua dor, da sua sujeira. Mas a ordem de pegar o seu leito foi um motivo para ele pegar a sua vergonha, que não vai ter mais poder sobre a vida dele. Eu quero te falar uma coisa: não esconda as marcas que você carrega. Não esconda o teu leito. Jesus está passando aí na sua vida, na sua casa, mudando o seu coração. Lembra que o seu coração tem que estar onde o Senhor está. Aquele lugar, aquele tanque de Betesda, ele não é a mesma coisa, ele não tem poder se não tiver a presença do Senhor. É um tanque qualquer, é somente um reservatório de água qualquer. Só tinha poder, cura, se tivesse a manifestação da presença do Senhor. Aleluia. E o próprio Jesus passou por aquele lugar. O dono do sobrenatural passou sobre aquele lugar. E o teu poder manifestou na vida daquele homem. Aleluia. E mudou a vida dele. O chamado do Senhor mudou a vida dele para um novo tempo. Agora ele está de pé,
Ele pegou a maca da sua vergonha, que não tem mais poder sobre a vida dele, e se levantou sem medo. Você não precisa esconder a sua história. Deus te conhece. Deus te conhece aí nos bastidores da sua vida. Não adianta eu vir aqui representar uma pessoa, aqui, expor a minha imagem, mas lá no secreto o Senhor sabe quem eu sou. Ele me conhece. Ele sabe, Ele conhece dos teus vales. Ele sabe por onde você anda. Pegar a maca também é pegar o seu milagre. Aleluia. E pegar a maca também representa a gente mostrar para o próximo o milagre que recebemos. É a gente pegar a nossa história e falar assim: eu venci, porque Jesus passou na minha vida. Aleluia. Eu pego o meu milagre e vou tentar mudar a vida do outro através do meu milagre. Eu torno uma testemunha para a vida do outro. E quando eu pego a maca também, eu apresento que é aquele ciclo de paralisia, ele acabou. O ciclo de paralisia acabou. E queridos, eu quero falar para você uma coisa. Se tem algo na sua vida aí te paralisando, se Jesus entrar na sua vida, se você abrir o seu coração e Ele analisar a disposição do seu coração, eu quero te dizer uma coisa: a paralisia, esse estado que você estava, esse ciclo vai se acabar. O ciclo de rejeição vai se acabar. O ciclo das marcas dos abusos vão se acabar. Aleluia. Porque Jesus, Ele é especialista em curar. Aleluia. Levante-se. Pega a sua maca, sim. Sua maca agora é seu testemunho. E esse ciclo acabou. E Ele dá mais um posicionamento para esse homem. Anda. Gente, a gente só vai viver o milagre quem decide se movimentar. Certa vez eu era só mais uma. Eu era só mais uma naquela multidão. Eu era só mais uma em busca de milagre. Eu era só mais uma pessoa doente, dependente de outros. Eu era só mais uma. Mas eu entendi que eu ouvi a voz do Senhor e o seu comando de falar assim: filha, pegue sua cruz e siga-me. Mudou a minha vida. Aleluia. Mudou a minha vida. Não seja teimoso. Escute essa voz. E eu quero te dar umas dicas. Presta atenção, como romper a paralisia da nossa vida. Nós precisamos tomar medidas, dar o primeiro passo, ter fé, começar pela fé. Pare de esperar as condições ideais. Quantas vezes nós procrastinamos? Dizemos assim: não, Senhor, só mais um pouquinho, deixa pro final. Eu vou, quando eu crescer mais, ficar mais madura, eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou. E a gente vai esperando as condições ideais. E a gente também precisa abandonar as nossas desculpas. E nós arrumamos tantas desculpas. Mesmo se nós temos vários motivos. Você, talvez, Carol, não vai entender a minha dor, do processo da minha cura. Eu tenho vários motivos para te convencer que os processos da minha cura são muito difíceis de superar. Mesmo que eu tenha vários motivos, mas eu não tenho mais desculpas para dar. Porque Jesus passou na minha vida. Se Jesus passou na minha vida, chega de desculpas. Chega de esperar as condições certas.
Chega de vitimismo. Chega de vitimismo. Agora você precisa tomar uma posição espiritual. Posição espiritual, vou te falar qual que é. Romper com o passado. Uau! Você precisa romper com o seu passado. Ei, a graça do passado não se encaixa mais nesse novo tempo. Aleluia. O chamado do novo tempo da sua vida, o seu nome mudou. Querido, pessoas estão te chamando de vários nomes aí. Ei, lá vai o drogado, lá vai a traída, lá vai a esquecida. Seja lá qual for o nome que deram para você. Eu quero te falar que quando nós nos apresentamos ao Senhor, Ele nos chama de filho. Aleluia. Ele nos chama de filha. Nós podemos até estar na lama com os porcos, mas quando nós voltamos para casa, o Pai nos chama de filho. Aleluias. Tome essa posição de gratidão, de perdão. Essa é a posição espiritual. E nós precisamos agora andar com a nossa nova identidade. A identidade que Deus nos deu. De estarmos dispostos com a palavra que o Senhor nos deu. Muitas pessoas têm um chamado ministerial muito grande. Mas estão calados. Estão estagnados. Estão inertes nas suas próprias razões, Fala, Deus. nos seus próprios orgulhos. E quando eu estudava essa palavra, o Senhor falava comigo assim: filha, você precisa dizer para essas pessoas nessa live que elas estão tão paradas, elas estão tão paralisadas nas suas depressões, nas suas ansiedades. E vou falar com vocês, elas estão dependentes quimicamente, tão poderosos, quimicamente perdidos. Medicação em cima de medicação. Você precisa estar disposto para o seu chamado ministerial, para se posicionar e ouvir a voz de Deus. E o último conselho que eu quero te dar. O Senhor ainda está aí na tua casa, no seu coração, te perguntando: filho, queres ser curado? Aleluia. O que queres que eu te faça para esse tempo? Querida, não tenha vergonha das suas marcas, do seu passado, da sua paralisia. Existe um Deus tão grande, disposto a te curar e te chamar de volta. E aí pega o teu leito, ande, siga-me, venha para perto e eu estou aqui. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Como profeta do Senhor, quero profetizar que esse tempo de paralisia lá acabou. Esse tempo agora é novo. É um chamado para viver um novo tempo do Senhor. Agora é tempo de viver da palavra do Senhor e sobre a palavra do Senhor, Aleluia. querido. Receba essa palavra com muito amor. E eu acredito que Jesus está passando por aí, trazendo cura, restauração. E eu acho mais importante, salvação. Aleluia. Ele salvou a vida daquele homem, porque logo depois, mais tarde, ele encontrou com esse homem no templo. Aleluia. No tempo de adoração, e Jesus falou com ele assim: ah, tu és o homem curado, né? Ele: sim, sou eu. Tome posse daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida e ainda há de fazer. Amém? Aleluia, que palavra. Grazi, vou pedir você para orar pra gente, mas nós não vamos finalizar ainda não. Fique à vontade, ora pra gente, ora para essas mulheres. Amém, queridos. Eu quero que você coloque agora aí no seu coração, na sua mente, aquilo que tem te paralisado. Aquilo que tem estagnado a tua fé, aquilo que tem parado o seu chamado ministerial, coloca agora diante do Senhor. Pai querido, Pai de amor,
Senhor, nós queremos te clamar, Senhor, clamar por misericórdia, clamar, Senhor, pela tua cura, pois nós sabemos, Senhor, no poder que há, na manifestação de poder que há, quando o Senhor diz, filho, estou aqui e eu vou te curar, vou te trazer para perto do Pai. Senhor, faça um milagre nas casas agora, Senhor. Entra em cada lar agora, Senhor, e muda a posição espiritual dessas pessoas. Tira toda a paralisia emocional agora, Pai. Toda a paralisia emocional, toda a dependência emocional. Aleluia. Quantas pessoas estão em relacionamentos dependentes, viciados, Pai, em pessoas e em lugares. Muda as mesas agora, Senhor. Aleluia. Muda os relacionamentos. Sim, Jesus. Pai, nós consagramos essas pessoas agora para o teu reino, Deus. Aleluia. 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 Pai, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Desculpa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Graças, obrigado por essa palavra. O Senhor usou poderosamente. Eu tenho certeza que nós vamos ouvir grandes testemunhos para a glória de Deus. Mulheres, chegamos ao fim. Segunda-feira estaremos juntas. Eu espero todas vocês. Que o Senhor possa abençoar a cada um, abençoar o seu trabalho, a sua casa. E que a alegria, que o amor, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada uma de vocês nessa noite. Gente, e qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos aqui. Vocês têm o nosso Instagram. Meu Instagram tem o WhatsApp. Só vocês clicarem lá e me chamar. Sabe, quiser tomar um café, quiser compartilhar um testemunho, ou compartilhar as suas lutas, as suas dores, né, Grazi? As suas tristezas, nós estamos aqui para segurar na sua mão e caminharmos juntas. Amém? Porque nós mulheres, nós não temos passado, nós temos testemunho de vida para curar outras mulheres. Aleluia. Amém? Glória a Deus Deus. abençoe vocês e um beijo.